Vamos fazer bem, então. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aí nos monitores. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o nosso irmão Dr. Lucas, no seu capítulo de número 17, dos versículos de 26 a 30 e depois para encerrar o 32. Quero que os irmãos prestem bem atenção em cada texto que aqui for lido, irmãos. A minha maior preocupação hoje na ministração da palavra é que as pessoas entendam a Bíblia, entendam o que está se falando. Amém, irmãos? Procuro ser bem mais simples possível por causa disso. Todos acharam, irmãos? Amém. Quem não achou, está aí um texto no telão. Diz assim, versículo de número 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Versículo 32. Toda igreja como é curto o versículo, irmãos. Toda igreja, vamos ler junto este versículo. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer ao coração da igreja a menção sobre este texto, porque falar de Jesus é muito importante. Porque para quem conhece a Bíblia, para quem lê a Bíblia, sabe que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, conhecido aí por muitas pessoas, sabem que o Antigo Testamento traz à tona principalmente a respeito de Jesus. Por que os cristãos vivem hoje o Novo Testamento? Porque pela graça de Jesus é que todos nós fomos salvos. Aleluia. E através desta graça é que nós aqui estamos hoje para lembrar do que aconteceu no Antigo Testamento. Quando aqui os fariseus aqui começam a indagar Jesus, justamente a respeito do final dos tempos. Quando eles começam a questionar Jesus, como seria então o final dos tempos na mente de Jesus? O que Jesus poderia falar para eles? Porque até então os fariseus conheciam muito a Torá, que falava muito do Pentateuco, falava muito do Antigo Testamento. Então Jesus, quando vai lidar com pessoas que têm a mente voltada atrás, evangelista Osaías, Jesus também volta atrás para fazer estas pessoas entender o que realmente está acontecendo. A visão dos fariseus era como seria o tempo do fim, o que aconteceria na volta de Jesus. E Jesus aqui então ele pega dois textos do livro de Gênesis, ou seja, o livro do começo, para então falar com os fariseus a respeito então do que aconteceria na vida de Cristo, na volta em que Jesus viria, depois de haver ressuscitado, depois de estar no céu, depois de preparar a igreja para ter o encontro com o noivo. Jesus então começa a ensinar a eles e também aos seus discípulos como seria a volta de Cristo.
O interessante aqui é que ele usa dois textos do Antigo Testamento. Primeiro ele vai falar a respeito de Noé, que está no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 6. Depois vocês podem chegar nas suas casas e ler lá. Gênesis capítulo 6 vai falar a respeito de Noé. Quem era Noé, pastor? Noé era um descendente, alguém que tinha ainda Deus como propriedade, alguém que ainda tinha Deus como superior, alguém que ainda acreditava em Deus. Mas pastor, e a família de Noé? Não tinha, preste bem atenção, igreja, não tinham a mesma fé de Noé. Por que, pastor, o senhor está dizendo que a mulher não tinha a mesma fé de Noé? Por que os filhos não tinham a mesma fé de Noé? É simples, é porque se você for ler Gênesis capítulo 6, você vai ver que lá Deus está dizendo: a Deus ainda achou graça em Noé. Entenderam, igreja? Que Deus ainda achou graça em Noé. Não foi Deus dizendo lá que Deus achou graça na família de Noé. Preste bem atenção, igreja. Hoje é culto da família. A importância de ter alguém na família que seja fiel a Deus é muito importante. Aleluia! Você já vai entender o que eu estou dizendo. Voltando para o texto de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Noé é alcançado pela graça de Deus porque se manteve diante de Deus. E Deus estava irado com as pessoas deste mundo. Preste bem atenção, igreja, para que você entenda bem o que a palavra quer nos ensinar. A Bíblia vai dizer que Deus estava irado porque o pecado do povo já estava cheirando mal. Ou as pessoas estavam pecando de uma certa forma tão terrível que Deus quis destruir a nação, destruir o mundo, começar tudo de novo. Aí Deus olha para a terra e vê alguém lá que se manteve firme, que se manteve fiel, que se manteve na posição. Noé. Aí Deus vai ter um particular com Noé. Aleluia. É onde eu sempre costumo falar, irmãos, quem tem vida com Deus, Deus fala com quem tem vida com Ele. Aleluia! Deus não vai falar porque da forma que muitas pessoas acreditam que Ele vai falar. Deus vai se apresentar: eu sou Deus e eu vim falar com você. Não. Deus vai falar através de sonhos. Deus vai falar através de palavras que você abre, que você busca, que você jejua. Deus fala com você. Deus dá a você direção do que você vai fazer, se você colocar Ele como prioridade. Aleluia, Jesus! E o interessante, igreja, é que Deus vai falar com Noé. Deus vai dar a Noé uma missão. Por quê? Ele tinha a intenção de destruir a terra, mas Deus quis salvar Noé. Deus quis começar uma nova nação através de Noé. Aí Deus vai então dar graça a Noé. Por causa de Noé se manter na posição, Deus vai dar graça à sua esposa. Por causa de Noé se manter na posição, Deus vai dar graças aos seus filhos. E por causa de Noé se manter na posição, Deus vai dar graça também às mulheres e seus filhos, que são suas noras. Aleluia! Pastor, eu não estou entendendo nada, calma. Por causa de Noé, ou seja, por causa de uma pessoa que tem vida com Deus na sua casa, que ora, que busca, que jejua, que tem vida no altar, que não abandona Deus por nada, então por causa desta pessoa, Deus realiza grandes milagres. Deus realiza grandes milagres. Aí se você for para o Salmo 91, está lá: aquele que habita, escute, igreja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em algumas tradições se mantém seguro. Glória a Deus! Não precisa a família inteira, mas precisa ter uma pessoa na família que seja fiel a Deus, acredite em Deus, para que Deus possa trabalhar. Glória a Deus!
Eita glória. Aí Deus manda Noé construir uma grande arca. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que Noé não era carpinteiro. Noé não tinha, Alexandre, uma profissão de carpintaria. Não conhecia nem muito menos lenha nem nada. Qual madeira usar, o que faria. Mas quando Deus, note uma coisa, quando Deus dá à pessoa uma missão, Deus dá também as dá o que, igreja? As ferramentas. É por isso que o nosso Deus, ele é completo. Aleluia. Deus não chama alguém, Deus não levanta uma pessoa sem antes dar a esta pessoa condições para ser um missionário dele. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como assim, pastor? É simples, só ler a Bíblia que a gente vai entender. Quando Deus chama Noé, evangelista Moisés tem medo. E quando Deus olha para dentro do coração de Noé, diaconisa Franciele, ele vê o medo lá. Senhor, eu acabei de fugir do Egito porque matei um egípcio lá, porque estava maltratando o seu povo, estava maltratando os meus irmãos. Eu fugi de lá, não vou voltar para lá não. E aí que eu vou chegar lá e falar o quê? Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que está aí? O que é isso que está na sua mão? Senhor, é um cajado na sua, mas na minha é uma ferramenta. Aleluia, Jesus. Se é cajado para você, é um pedaço de madeira que não tem valor algum, só para te explorar, para você domar as ovelhas. Para você é cajado, Moisés, mas eu vou fazer desse cajado uma ferramenta. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eita glória. Entendeu agora, igreja? Enquanto nós olhamos de um jeito, diaconisa Mirna, Deus vê de outro. Amém. Aleluia. Enquanto eu enxergo de um jeito, tem pessoas que eu vou ter para explicar para você entender. É quando você chega, homem de Deus e mulher de Deus, na tua casa. Aí você se depara com alguém da sua família que você ama doente. E você é um homem de oração, uma mulher de oração, é alguém que busca a Deus, é alguém que é fiel ao Senhor, que não troca o Senhor por nada. Então Deus está dizendo para você o seguinte: você já é um vaso, agora eu vou te dar a ferramenta, agora eu vou te dar a ferramenta, estenda a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que fala assim: ah, mas eu gostaria tanto de receber, Senhor, o dom da cura. Mas para receber o dom da cura tem que estar na posição que Deus quer. Para receber o dom da cura tem que estar do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente quer. Louvado seja Deus, tem pessoas aqui que trabalham de pedreiro. Você vai pegar uma obra aí para trabalhar, as pessoas perguntam: você já é profissional? Você sabe? Você tem conhecimento? Se você falar para a pessoa assim: ah, eu sou meia boca, você acha que a pessoa vai deixar de contratar um profissional para contratar um meia boca? Vai, Alexandre? Porque ele vai colocar a família dele em risco. Escute aqui, igreja. Se você não coloca a sua família em risco, Deus jamais vai colocar. Deus jamais vai colocar a sua família em risco, porque Deus, ele é guardador, protetor, cuidador daqueles que estão diante dele. Louvado seja Deus. Agora, interessante que Noé começa a construir, diácono Mateus. Começa a construir com lógico, debaixo da direção de Deus. Senhor, você vai colocar isso. E aqui, madeira tal. E Noé foi fazendo. Volta para meu texto aqui, por favor, versículo 27. Olha só, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Olha como que Deus é bom. Enquanto a arca estava sendo construída, Deus estava tendo misericórdia do povo, Jesus. Meu Deus. É por isso que Deus é bom, missionário Cátia. Tem gente que a gente pensa assim: nossa, como é que pode, evangelista Osarias?
Nossa, o filho do João é tão ruim, o filho do João parece que não vale nada, o filho do João da vizinhança, família, todo mundo fala. Enquanto se tiver o João, se o João for um homem de Deus, Deus vai cumprir a promessa de salvar o filho dele, porque o João é de Deus. Não importa se o filho dele está na vida errada, está no porco torto, se ele confiar no Senhor, Deus vai salvar. Mas Deus requer de quem ora a posição. Deus requer de quem ora, está diante dele, somente crendo nele. Por isso Jesus dizia, ó, se você crer, se você tiver fé, você vai alcançar. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Então, se você é uma pessoa que está na posição diante de Deus, você não precisa do pastor na tua casa para orar para aquele que está enfermo, porque você mesmo pode ser um instrumento. Você mesmo pode ser uma ferramenta de Deus. Você mesmo pode isso. Olha aqui o texto aqui, irmãos. Eu vou acompanhar aqui com os irmãos. Olha o versículo 27. Comiam e bebiam, casavam, estava todo mundo em festa. Se você olhar para os dias de hoje, você vai ver que isso daqui está se cumprindo. Todo mundo em festa. Ninguém quer saber de Jesus. Todo mundo quer pecar, porque o pecado é gostoso. Trair, prostituir, virar uma vida de crime, de droga, é gostoso pecar. Mas olha aqui, Jesus está dizendo: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, festa o tempo todo, até o dia em que Noé Entrou na arca. só aqui, Noé Entrou na arca. escute isso. Dois termos estão sendo usados aqui nesse texto. Primeiro, Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca. Deus fechou a porta, acabou a esperança das pessoas. Aqueles que zombavam, crente? Eu ser crente? Eu posso ser qualquer coisa menos crente. Eu não quero saber esse negócio de igreja, isso é coisa chata. Eu já ouvi dizer gente dizer isso pra mim. Ah, não leva mal não, mas essa vida não é pra mim não. O negócio de ficar em igreja, culto lá, usar saia, esse negócio de ficar lá, Amém. Rejeitou Deus. Foi o que aconteceu com as pessoas. Rejeitaram, olharam para Noé, um velho construindo aquele navio tão grande que eles nunca tinham visto aquilo na vida. De repente a arca está pronta. Aí Deus fala: agora é a hora de entrar na arca. Pega sua esposa, seus filhos, suas noras e entra na arca. Veio a bicharada toda, um casal de cada animal. Entenderam por quê, irmãos? Deus não ia fazer a mesma coisa que ele fez no Gênesis primeiro. Tudo de novo. Criar animal daqui, animal do céu. Não, Deus não precisou mais disso. Já tinha lá. Sabe o que é o mais triste, querido? Preste atenção numa coisa. Eu estou falando que o Espírito Santo está mandando, tem nada aqui não. Preste atenção, quando a sua casa tem um problema, você está afastado de Deus, até o seu bichinho de estimação sofre, sabia disso? Até o teu bichinho de estimação vai sofrer por culpa do seu pecado. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Imagine Deus ter que sacrificar, diaconisa Priscila, uma nação inteira e até o coitado dos bichinhos. Porque a Bíblia diz que foi separado um casal de cada. É isso aí, irmãos. Está tão bom, está todo mundo lendo a Bíblia aí. Um casal de cada espécie. Pronto. Teve uma menina, uma criança, uma vez perguntou: pastor, Deus quando mandou os animais, eles mandaram também as baratas? Eu olhei para ela e falei assim: nossa, bichinha, você está certa, né? Acredito sim. Só que naquela época, irmãos, os bichos ali, cada um tinha a sua função, não tinha essa nojeira que tem hoje aí, né? Então eu creio que se existe o bicho hoje, né, mano? De algum lugar tem que ter saído. Se Deus não criou mais depois, então com certeza tinha um casalzinho de barata lá, evangelista João Paulo. A Bíblia não fala, mas eu creio. Você não crê, Diácono Mateus, professor aí? Tinha barata lá, não tinha? E piolho? De algum lugar veio. Tinha ou não tinha? A Bíblia não fala nada que não
não tinha, não, isso aí. Ah, mas fala, não, o casal está de espécie, irmão, então está de espécie. Eu não quero tirar a dúvida que eu nunca, da palavra de Deus, a Bíblia diz que é um casal. Se é um casal, precisou dar existência, então tinha um casal de olho também, né, missionário Cátia? Veio para perturbar a gente, mas tinha. Até os bichos foram sacrificados, era um casal de cada um que foi escolhido. Ficava feliz, né, mano? Aí já perguntaram para mim assim, mas será que foi os bichos que estavam mais perto? Eu falei, você quer saber demais, filho. Eu não sei, não conhecia o trajetório naquela época lá, se eles estavam perto, estavam longe. Se eles estavam perto, eles eram inteligentes, né? Ó, vamos ficar aqui perto da arca aqui, que a hora que a arca abrir, nós pula para dentro. Não é? Mas entraram lá. Os outros, infelizmente, não teve vaga para eles. Morreram por causa do pecado do povo. A Bíblia diz que até quando, depois que Noé entrou na arca, veio dilúvio. Está vendo que a tempestade não vem, irmãos, enquanto você não estiver seguro? Meu Deus. Glória a Deus. A luta não vem enquanto você não estiver seguro. Meu Deus. Enquanto a sua casa não estiver segura, enquanto a tua casa não estiver prostrada diante de Deus, luta não vem. Deus eterno. Quem já ouviu o testemunho de gente, esse dia eu vi de uma mulher do norte-americano, lá dos Estados Unidos, que teve um vendaval. O pastor, eu fiquei impressionado, uma mulher cristã, e ela disse assim, ó, enquanto eu e o meu marido e os meus filhos estavam orando, lá fora estava vindo aquele pé de vento, eu só via barulho de casa destelhando, casa caindo, pessoas gritando, e nós ali de joelhos orando a Deus, clamando por misericórdia. O vendaval foi embora, quando nós olhamos, nada na nossa casa foi mexido. Eita glória. Esse é o Deus que eu sirvo! Aleluia! Esse é o pastor, mas quer dizer para os outros, meus irmãos, é no dia, vai vir. Agora, quem estiver preparado, é o que diz lá Mateus capítulo 25 a respeito das 10 virgens. Tinham a mesma aparência, as 10 eram virgens, estavam à mesma espera do noivo, mas só 5 estavam preparadas. Se não tiver preparado, vai descer. O próprio Jesus deixou bem claro, há 2 coisas alicerces. Um é racha e outro é areia. Quem constrói sobre a rocha vai se manter seguro. Quem constrói sobre a areia vai cair. Por isso que fé e Deus é sério. É algo sagrado. E nós precisamos respeitar isso. Não precisamos viver da ilusão do mundo. Quando Noé estava construindo a arca, as pessoas estavam brincando, casando, dando casamento. Ah, que minha filha vai casar, faz festa daqui, festa dali. E todo mundo pensando em comer, beber, se divertir. E Noé construindo a arca. Aleluia. Quem tem fé, mano, é assim, né? O povo está lá zombando e eu estou aqui na igreja louvando. O povo está lá fora se prostituindo e eu estou aqui na igreja agradecendo. O povo está lá fora se divertindo, dançando, cantando, aí fazendo tantas coisas erradas e eu estou aqui agradecendo a Deus por ter me tirado de lá. Foi até o dia que Noé entrou na arca. Agora vamos para o próximo texto. Já com isso aqui. Aleluia, Jesus. Versículo 29. Vamos ler o 28, depois nós terminamos o 29. Está aí o texto, irmãos. Como também da mesma maneira, Jesus ainda estava falando, para que eles entendessem. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas no dia em que Ló Saiu de Sodoma. Pastor, mas peraí. Noé entra e Ló sai. Presta atenção aqui, igreja. Deus, quando Noé acaba de construir a arca, aqui a arca, Noé entra. A porta se fecha
e veio a destruição. Vamos falar assim para todo mundo entender. Tem gente que não sabe o que é dilúvio. Vem a destruição sobre a humanidade. Noé, sua casa, sua família estão todos seguros, porque estão dentro da arca. Agora, aqui logo, hoje disse Osaías, é o contrário. Por quê, pastor? Já vou explicar. Porque Ló, depois de ter os empregados de Ló discutido com os empregados de Abraão, a Bíblia diz que Ló procura os olhos de Ló agraciar com a Campina Verde do Jordão, que ficava justamente na cidade chamada Sodoma. Sodoma era uma cidade que era manifestado o espírito do demônio, para vocês terem ideia de como era Sodoma. Lá existia todas as coisas piores que você possa imaginar que hoje acontece no mundo de hoje. Eu não vou falar aqui o que tinha, o que acontecia tanto em Sodoma, para Deus querer destruir aquela cidade. Só que na época de Noé, Deus destruiu a terra. Mas na época de Abraão, Deus só destruiu Sodoma. Por quê? Porque Abraão estava na terra. E para Deus cumprir promessa de Deus, para Deus cumprir com a sua palavra, então ele não poderia mais destruir a terra. Até porque em Noé, se você for ler o texto, Deus vai dizer lá o seguinte: olha, a partir de hoje a humanidade não será mais destruída com dilúvio. Ou seja, Deus, para lembrar disso, ele colocou um arco. Irmãos, é arco mesmo, né? O arco-íris que todo mundo acha que é só um arco assim, ô irmã Priscila, não, é uma aliança. Quem já, no meu canal no YouTube tem lá, quem quiser procura lá o vídeo lá, dos caras que estão lá na NASA, olhando, ver o arco-íris de cima, lá da terra, você vai ver uma aliança. Aquilo é lindo, igreja. É lindo aquilo. É uma aliança colocada sobre a terra. Então toda vez que aparece aquela aliança, irmão Julinho, Deus se lembra do dilúvio. Deus falou: opa, dilúvio não mais. Por isso que muitas vezes quando você vê aquele tempo fechando, aquela coisa, parece que o mundo vai acabar, de repente brota um arco-íris no meio daquilo, aí Deus se lembrando: opa, acalma-te aí. Aleluia. Deus cumpre com a sua palavra. Na época de Ló, Ló estava numa cidade chamada Sodoma. E Abraão, dialogando com Deus, disse: Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, porque Deus falou para ele que ia destruir a cidade de Sodoma. Aí Abraão ainda vai tentar, é o que muitos pastores hoje fazem, Deus. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu não entendi, mas depois eu fui entender. Aí Deus falou comigo: tá vendo? É por isso que vocês têm que clamar pelos outros. É por isso que você tem que interceder pelos outros. Assim como Abraão fez a mesma coisa, intercedeu pelo povo de Sodoma, porque ele sabia que Ló, seu sobrinho, estava lá. Agora escute uma coisa, igreja. Ló estava em Sodoma. Aí Deus pega, manda o anjo para Sodoma. Para quê, pastor? Para tirar Ló de lá. Lógico, Ló era casado, Ló tinha 2 filhas. Deus mandou os anjos lá. Ló recebeu tão bem os anjos do Senhor, né? Porque os homens de Sodoma, a maioria lá viviam na prostituição, no pecado, né? Da carnalidade e essas coisas terríveis que nós já conhecemos. E os anjos, os homens de Sodoma, quiseram ter relações íntimas com os anjos. Esse pode negócio desse. O desrespeito, não tem coisa que Deus não respeita, Deus não aceita, é o desrespeito. Se a pessoa não acredita, Deus até entende, dá à pessoa o livre-arbítrio para entender. Mas desrespeito, uma coisa que o meu Deus não aceita, é o desrespeito. A Bíblia diz que eles ficaram cegos, e agora o anjo vai dizer: olha, pega as suas coisas, pega tudo que vocês têm aqui, de roupa e ó, vai embora porque a cidade vai ser destruída. E eles ainda, o Ló, olha só, igreja, que foi atrás do seu genro, os evangelistas usam isso. Foi atrás do genro, porque ele pensou: bom, se a cidade vai ser destruída, as minhas filhas namoram, então como é que elas vão casar? Não, tem que levar meus genros para lá. Foram atrás do genro. Está vendo já coisa precisa? Por que às vezes a gente dá uma palavra para alguém e a pessoa não quer? A pessoa zomba, dá aquela risadinha, né? Que dia eu vou? Esquenta não. Porque é você chamando uma pessoa para ter um encontro com Deus.
Ló foi lá atrás dos genros que moravam, era sodomita, moravam na cidade de Sodoma e falou para eles: olha, vamos embora que a cidade vai ser destruída e nós temos que sair daqui. Se vocês vão casar com as minhas filhas, vamos embora. O que os genros fizeram, varão? Não quiseram, acharam que o sogro estava ficando meio retardado. Quer dizer, o sogro teve intenção de ajudar os genros, mas os genros não quiseram. Por isso que eu falo, irmãos, escute aqui, eu vou falando, o Espírito Santo vai dando claro. Aleluia. Por isso que eu falo, se você gosta de alguém que não tem nenhuma comunhão com Deus, sai fora. É Deus. Aleluia. Sai. Eita, Larga. Não quer? Eu vou seguir minha vida então. Eu tenho Deus. Não deixe ninguém tirar você da presença de Deus. Aleluia. É Deus. Eita glória. Agora eu fico imaginando aquelas filhas de Ló. De repente, o evangelista João Paulo fica lá triste, aborrecendo, o que acontece muitas vezes. A pessoa está namorando alguém, aí a pessoa, Deus tira. Deus tira essa pessoa. Pronto. A pessoa já se irrita com Deus, acha que Deus não é mais com ela, acha que Deus não dá mais atenção, que Deus não está nem aí mais. Aí pronto, que culpa que Deus tem? Por isso que a gente tem que observar. É por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. Aonde a gente está colocando o nosso pé. Aleluia. Porque senão, foi o que aconteceu com as filhas de Ló. Foram atrás, o sogro foi até dar uma oportunidade para eles. Ó, vamos, vai ser destruído a cidade, vocês vão morrer. Ah, para com isso, rapaz, se destruído, olha que cidade bonita. Não, aqui tem velho, eu não saio de Sodoma do jeito que eu já tenho meu emprego aqui, já está tudo bem estacionado, eu não vou não. Aí então tá bom, então vocês ficam aí. Foi embora, catou as filhas, decepcionadas, catou a esposa e foi. Só que a esposa de Ló, versículo 32, que é, coloca para mim, por favor. Só que enquanto Ló estava lá, irmãos, Ló não estava totalmente na presença de Deus, não. Escute. Escute. Mas por causa do tio lá, falou: Senhor, tá, se tiver 10, se tiver 10 eu poupo. Deus falou para ele: se tiver 50 lá eu poupo, mas 40, Senhor, se tiver 40 eu poupo a cidade por causa dos 40. Esse dia eu estava falando com um rapaz, falei: sabe por que o mundo não foi destruído ainda? Porque tem crente de verdade, não desses crentes de meia boca não, desses crentes que ora a Deus ainda. Tem crente que está pedindo para Deus ter misericórdia dessa nação. É por isso que esse tempo não chegou ainda. É por isso que Jesus não veio recolher a igreja dele ainda. Mas vai chegar um tempo que Jesus vai falar: chega, agora chega. Vamos recolher os crentes, os que são fiéis. E aí vai vir a destruição, irmãos. Quando Ló estava na cidade com a família, Deus manteve a cidade. Aí a Bíblia vai dizer que Ló, foi só Ló sair da cidade, a destruição veio e destruiu Sodoma. Imagina os genros. Queria até saber o que aconteceu com o genro na hora que estava caindo fogo. Virou brasa de fogo. Nossa, é verdade mesmo, mas vamos correr. Não tem mais o que fazer, irmãos. Vai chegar um tempo que não vai ter mais o que fazer. Então o momento é agora. O momento é de abrir o olho, de acertar a vida com Deus. É agora, não é amanhã não. É hoje. Deus está chamando para um acerto. Aleluia. Aleluia. Só que o problema é que a mulher de Ló, o coração dela não estava no marido. O coração dela não estava preocupado com as filhas. O coração dela estava lá em Sodoma, porque com certeza Ló era um homem sábio, tinha riqueza, já saiu de perto do tio, já rico. Chegou em Sodoma e ficou milionário. Tinha posse, tinha tudo, só que na hora tem como você levar a casa? Tem como você levar dinheiro? Quando morre, irmãos, ninguém leva nada. Verdade, Deus. Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Jesus disse assim: não ajunteis tesouro na terra, porque onde a traça consome, a ferrugem consome, os ladrões vêm e roubam. Não façam fortuna aqui, mas fazei lá no céu, porque lá não vai ter traça, não vai ter ferrugem e muito menos ladrão. Não vai ter. Aí a mulher de Ló, Jesus está dando um alerta para ela, porque os fariseus conheciam muito bem essa história. Aí Deus vai falar, Jesus vai falar assim: ó, lembrai-vos da mulher de Ló?
Porque quando o coração da mulher de Ló está subindo lá o monte, aí ela está vendo as filhas, ela está vendo o marido. É por isso que eu falo, irmãos, a pessoa peca e não lembra dos filhos. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que a minha tia vai assistir esse vídeo. É a irmã dela, minha mãe. A minha mãe morreu com 36 anos de idade, já falei muitas vezes sobre isso. E desde novinho, eu sempre falava para minha mãe: mãe, para com essa bebida. Para com isso, vai matar a senhora, mãe. Isso vai acabar com a vida da senhora, com a saúde da senhora. E a minha mãe não parou. Mas o dia que ela teve uma cirrose, que foi aquela pior, que é aquela sepsemia, que fala, eu tive com ela aqui no Hospital de Cruzeiro, na época, Santa Casa, e ela deitada na maca, ela queria levantar, e eu estava do lado dela, e ela me disse uma palavra, aquilo mexeu comigo, só que eu rebati, ela disse assim: meu filho, se eu sair daqui agora, eu paro de beber, nunca mais eu coloco um copo de pinga na minha boca. Eu disse: mãe, a senhora teve muito tempo para vir resolver sobre isso, e o médico não tinha me falado nada. Mas tá bom, mãe, tomara que a senhora cumpra com essa palavra. A minha mãe saiu do hospital e nunca mais bebeu. Sabe por quê, irmãos? Porque ela saiu de lá no caixão. Saiu de lá sem vida. E quantas vezes eu falei para ela: para, mãe, a senhora não pensa em nós, seus filhos. Quantas vezes eu disse para ela: mãe, larga a mão disso. Seus filhos estão aqui, você vai deixar os seus filhos sozinhos. As pessoas, quando erram, quando pecam, não pensam nos céus. Hoje muitas vezes eu falo para muitas famílias: olha, você que está no mundo da droga, do crime, olha, você não pensa nos seus filhos, que eles podem pagar por isso, que eles possam querer viver a mesma vida que você vive. Então você não tem amor. Eu disse para minha mãe: mãe, por que a senhora fez isso? Deus queira que a senhora saia daqui. Mas ela saiu, mas dentro de um caixão, para nunca mais voltar. E hoje os 3 filhos que ela tem, eu, o Anderson e o Fábio, nós 3 odiamos bebida. E eu tenho 2 irmãos que não são cristãos. Odiamos bebida porque a bebida matou a nossa mãe. Sabe, irmãos, é isso que eu falo. Não quero que mais filhos venham ver lá na frente os seus pais serem destruídos, sendo assassinados, porque não param, não largam a vida de pecado. Meu Deus. O pecado é bom, mas mata. Se você ama a sua família, ama o seu marido, ama a sua esposa, ama os seus filhos, pare enquanto é tempo. Deus está dando uma oportunidade. Aleluia. 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 A mulher de Ló ficou olhando para as coisas materiais, e é por isso que ela pagou feio. Porque aqui nos textos não diz, porque Jesus está falando com os fariseus, disse: lembrem da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Olhou para trás, que os anjos tinham dito: olha, pega que vocês olhem e vaza, não olhem para trás. O anjo deixou a ordem: não olhem para trás. Mas ela, não sei, irmão, se foi curiosidade. Tem tantas histórias, tantos historiadores, tantos professores de teologia que falam tanta coisa, irmãos. Mas uma coisa eu sei, irmãos, ela errou, porque ela desobedeceu. Não foi porque ela olhou para trás, foi porque ela desobedeceu. E olha que nós temos batido na mesma tecla há muito tempo. Desobedecer a Deus é o pior, que muitas pessoas acabam tomando iniciativa de forma errada. Deus está falando: faz o certo, e a pessoa escolhe fazer as coisas erradas. A mulher de Ló praticamente morreu, porque virou uma estátua de sal, e deixou as filhas órfãs de mãe e o pai viúvo. A Bíblia diz assim, que um abismo ele chama outro
Está vendo, irmãos? Para você entender, já vou encerrar aqui. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a mulher de Ló morre, virada uma estátua de sal, Ló vai para uma caverna. E nesta caverna só fica Ló e as duas filhas dele. Um abismo chama outro abismo. E naquela época as mulheres queriam de tudo quanto é forma casar e ter filhos, para que os filhos dessem descendência, dessem continuidade. Só que como que elas vão casar, Diaconisa Zaquetes? Elas estão com o pai, dentro da caverna, sem os noivos. Aí é onde o diabo trabalha. Sabe por que dentro da família hoje, em muitos lares, hoje existe estupro? Sabe por que dentro de muitos lares hoje existem tantas coisas erradas? É porque às vezes os pais acabam, infelizmente, irmãos, dando espaço para que essas coisas aconteçam. O que as filhas de Ló tiveram? A ideia de Jerico. Olha, nós estamos aqui na caverna, somos duas moças. Como é que a gente vai casar? Como é que vai ter filho? O que a gente podia fazer? Quem sabe entrar para uma cidade? Não. Vamos fazer o seguinte. Tive uma ideia de Jerico agora aqui. Qual a ideia? Vamos botar bebida na boca do nosso pai e fazer ele beber bebida. Ele vai ficar bêbado, não vai conhecer a gente. Nós vamos, cada uma noite, uma dorme com o pai e nós vamos engravidar do pai. Ideia de Jerico, não é, irmãos? Sim. É satânica. Exatamente. A família, enquanto a família, escute, igreja. Por que Jesus deixou esses dois textos? Enquanto a família, irmã Glória, de Noé estava segura na arca, todos, a família de Ló estava sendo destruída na caverna. Uma coisa é você estar na arca, outra coisa é você estar na caverna. Meu Deus. Arca e caverna tem muita diferença. Porque quando eu estou na arca, nós estamos na arca. Olha a arca. Aleluia, Jesus. Nós estamos seguros. Estamos protegidos. Mas tem gente que está dentro da arca, mas quer permanecer na caverna. Entra na arca e vive na caverna. Entra na arca e não larga a caverna. Ou nós vivemos na arca, ou nós vivemos na caverna. Meu Deus. Santo, Espírito Santo. Te coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Eita glória. Deus poderoso. Eita glória. Eita glória.